Luz, câmera, ação. Boa tarde, meninas. Eu cumprimentei algumas. Estou vendo que tem gente que está chegando. Muito feliz pela participação de vocês. Missão dada é missão cumprida, né? Nós vamos hoje estar falando de um assunto muito interessante. Então, mas para a gente iniciar esse assunto, o que a professora vai fazer? Eu vou iniciar com compartilhamento de tela. O que eu estiver falando, vocês estarão vendo, ok? Eu preciso da ajuda de vocês aí, se vocês estiverem vendo direitinho. Se tiver dúvida, ó, no próprio Zoom, você pode, aqui, ó, erguer uma mãozinha, ó, você pode dar um ok, se vocês estão entendendo, ok? Por enquanto, eu não vou silenciar o microfone de vocês. Porque que acontece? Se tiver muito barulho, nenhum microfone acaba interferindo nos outros. Se começar com muito barulho, a professora silencia para que vocês possam me ouvir corretamente, tá? E aí, na sequência, se precisar perguntar, erga a mãozinha, tem a parte aqui de bate-papo, também se quiser escrever. E aí, durante a aula, se tendo dúvida, a gente vai esclarecendo. Ó, vou compartilhar aqui com vocês. Digam para mim, vocês estão vendo o mesmo que eu? Estão vendo a minha tela? Sim. Opa, coisa boa, então. Só um instante. O pessoal está entrando. Joia. Então, assim, eu vou iniciar a nossa aula falando o seguinte para vocês, ó. A vida não oferece promessas nem garantias. Ela apenas possibilidades e oportunidades. A nossa vida ela é feita de oportunidades. Às vezes elas passam. Então, a gente tem que aprender a identificar uma boa oportunidade, como nós não deixarmos escapar. Eu, particularmente, creio que, em primeiro lugar, nós devemos colocar nossa vida em Deus. E pedir sabedoria para que nós possamos tomar as nossas decisões, entendeu? Mas para que nós possamos tomar nossas decisões, para que elas sejam pautadas, que não vai prejudicar o nosso futuro, nós temos que fazer o quê? Fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje. Adquirindo conhecimento. Para que vocês possam colocar em prática no dia a dia. Porque alguns profissionais acreditam que estar tendo informações, aliás, estar cuidando de alguém, é só dar comida e alimento. E, na verdade, não é só isso, né, Zeni? É muito mais que isso. Então, se é muito mais que isso, as meninas estão conectando o áudio, a professora está aguardando só mais um minutinho. Francisca, você consegue me ouvir bem, meu amor? Está conseguindo me ouvir? Tô ouvindo bem. Oh, coisa boa. Zeni está ouvindo, Maria está ouvindo. Francisca, viu? Depois você dá um ok para a professora, tá? Então, olha só. Sobre a aula passada, a professora Adriana falou com vocês sobre autismo. O que vocês lembram? O que vocês sabem? O que é o autismo? O que vocês lembram sobre a aula passada? Me ajudem. Autismo. Para quem quiser acompanhar, eu vou falar qual que é a página que nós estamos, tá? Nós estamos fazendo uma revisão do capítulo 3, página 20. Então, quem está acompanhando aqui a sua apostila, página 20, autismo. O que a professora Adriana falou sobre autismo que vocês conseguiram guardar bem da aula passada? O autismo é um transtorno de desenvolvimento no cérebro, né? Isso. É isso. Então, ela tem dificuldade com a interação social, dificuldade com a linguagem, não é isso? Isso. Ele é uma condição neurológica, não é? Isso. Que é aqui, ó. Ele é comportamental. Então, assim, se você está atuando com uma criança que tem problema de autismo, não só criança, como adulto, né? Ela não gosta muito de ser tocada, ela não gosta de ficar muito perto de muitas pessoas. O exemplo que vocês podem ver aí, que passou na TV recentemente, tem passado, é uma série que fala The Good Doctor.
dentro do cérebro do autista funciona muito rápido, mas ele não quer. Como é uma condição diferente, que ele vive num mundo singular, de uma forma muito simples, ele não gosta nada de muito físico, tá? Então tem muito problema social. E aonde vai entrar o papel do cuidador vai ser justamente aí, ajudando ele, conquistando aos poucos esse espaço na hora do cuidado, entendeu? Não vai ser só chegar lá e pode deixar que eu dou um jeito nele. Há todo um preparo. O que mais que a professora Adriana falou na aula passada sobre autismo? O que vocês lembram? Ele tem um comportamento repetitivo, né? Isso. Fica, né? Uhum. Ele não gosta muito de toque, não é isso? Isso. É. Então, joia. A parte boa foi que vocês guardaram, que é uma parte neurológica, é correlacionado a um déficit social, não gosta de estar muito perto de muitas pessoas, não gosta de estar sendo tocado. E aí, hoje, a nossa aula vai ser sobre esquizofrenia. O que é esquizofrenia? A esquizofrenia, ela é muito confundida com o autismo. Então, eu quero que depois vocês vão pegar a apostila, vai me acompanhando, aí a professora vai falando, se tiver dúvida vocês vão perguntando. Magali, tá conseguindo ouvindo bem a professora? Consegue me ouvir? Francisca, tá conseguindo ouvir a professora? Vanilda, qualquer coisa, Érica, dá um auxílio por gentileza, vê se as meninas da Francisca com a Magali, se elas conseguem, tá bom? Então, assim, enquanto a professora vai fazer o que agora? A chamada. Eu vou deixar essa tela aqui para vocês entenderem. Olha como é parecido. Eu vou explicar aqui para vocês, para que hoje, como a nossa previsão é falar de esquizofrenia, a professora vai explicar especificamente o que é essa esquizofrenia, tá bom? Combinado? Olha só, vou fazer a chamada então. Vamos lá, quem me ajuda? Vocês vão me ajudar aqui, a professora. Deixa eu ver. A Ana Lúcia. Eu vi a Ana Lúcia por aí. Cadê a Ana Lúcia? Dá um tchauzinho, fala um presente para a professora. Deixa eu ver aqui quem mais. A Maria Amélia. Dá um tchauzinho para a professora aí, Maria Amélia. Okay. A Maria Donizete. Dá um tchauzinho para a professora. Oi. Que tá aqui. A Maria José não chegou ainda, tá chegando. A Zeni, tá por aí, Zeni? Eu? Dá aquele tchauzinho pra professora. Isso. A Francisca. Daqui a pouco responde eu. A Magali também tá por aí. Isso. Ok. Então, assim, ó, a professora vai iniciar a aula falando do quê? Esquizofrenia. A esquizofrenia, o que acaba acontecendo? De 8 a 10, olha quantos nascimentos. Isso daqui são porcentagem, eu não quero que vocês guardem isso, eu quero que vocês guardem assim. Autismo normalmente dá na infância, esquizofrenia dá na adolescência. Então, se você for cuidar de uma criança, normalmente o problema de autismo é na infância. A esquizofrenia é na adolescência. Alta predisposição familiar. Sabe o que isso quer dizer? É genético. Se tem algum caso na família, pai, mãe, vô e vó, a tendência é que tenha crianças ou jovens que desenvolva tanto a esquizofrenia quanto o autismo é genético. Ok? Aqui, delírios e alucinações frequentes. Isso que a gente vai aprender hoje. No autismo, é raro ter, mas pode acontecer do autista ter alucinações e delírios. Crises epiléticas, ou seja, convulsão, pode dar tanto no autismo quanto na esquizofrenia. Vocês observaram que são duas doenças neurológicas, ou seja, é psíquico, e que as duas têm as características parecidas? Só que daí hoje, ó, a professora dando continuidade vai explicar para vocês o seguinte. A esquizofrenia é uma doença, e essa doença é psicológica, né? É um conjunto de comportamento
psicóticos. Tem como consequência a degeneração da capacidade social e funcional. Ou seja, eu vou falar com vocês vão entender que tem pessoas que têm crises e essa crise pode durar até um mês. Some. Tempo depois volta. Entendeu? Então, tem crise, vai no médico, toma um remédio. Enquanto tá tomando remédio, tá tudo certinho. Deixa de tomar o medicamento, faz o quê? Começa a voltar tudo novamente. Deixou de tomar o medicamento, volta tudo novamente. Então, para você que está anotando aí, você pode anotar. Então, que a esquizofrenia é uma doença que se caracteriza por perda de contato com a realidade. A pessoa que tem esquizofrenia, ela não sabe até onde aquilo que está acontecendo é fantasia, ilusão, e até onde é realidade. Estranho isso, né? Então, vamos supor, quem tem esquizofrenia, ele tem essa confusão do que é realidade e o que é ilusão. Aí, normalmente, ele se revolta contra a pessoa que está mais próxima a ela. Normalmente é o pai e a mãe. Ele se revolta contra a família. E aí ele começa a ouvir. Eu vou falar sobre os sintomas daqui a pouco com vocês vão entender. Tem casos da esquizofrenia que o sintoma é positivo e tem casos que é negativo. Então, olha só. A pessoa tem confusão entre realidade e ilusão. Anotaram isso daí? Para você entender muito bem. Enquanto o autismo ele vive no mundo dele à parte, o esquizofrênico ele confunde. Ele não sabe até quando uma coisa é realidade e até quando é ilusão. Começa mais ou menos assim, Zeli. Vamos supor que alguém da tua família começa assim. Você fala, nossa, ele vive sempre parece que num mundo assim estranho, achando que tudo é fácil, que dinheiro vem rápido. E aí é um filho. Vamos supor que é um filho que faz isso. Daqui a pouco ele começa a olhar para você e achar que você quer envenenar ele. Ele deixa de comer. Nossa. Então, onde que ele tira isso? É daqui, ó. É da mente. Amém. Isso. A pessoa para de comer. Ela come a tua comida, ela começa a sentir cheiro de sangue, aliás, gosto de sangue. Ela vai comer, ela sente como se as coisas, os alimentos tivessem estragado. Vai dormir, ela tem medo de dormir porque ela acha que você, que é a mãe que está protegendo, você vai matar ela dormindo. Dói para a família. E com isso que acontece com esses sintomas, a família faz o quê? Acaba afastando a pessoa. É aonde acaba contratando o cuidador. Aí você vai chegar numa casa, olá, Nilda, boa tarde, tá conseguindo ouvir minha professora? Coisa boa. A professora vai pôr presença aqui para você, ó. Vanilda, presente. Muito bem. Francisca, tá conseguindo ouvir minha professora por aí? Tá anotando direitinho? Anota direitinho aí que a professora tá falando aí com bastante carinho para vocês. Viu, Margali? Realidade e ilusão. Isso aqui, essas duas palavras, define quem tem problema com esquizofrenia. Então, vamos lá. Ela é uma das doenças mais antigas dentro da psiquiatria. Vamos supor, falou em doença psiquiátrica, esquizofrenia, era tido como os loucos. A família no passado não tinha paciência, ele entrava em surto, a família afastava e colocava no manicômio. Só que o esquizofrênico, se você desistir dele, ele pode entrar numa crise tão profunda e não conseguir mais sair dela. Literalmente. É como o Raul Seixas falava, o maluco beleza. Então se torna é tido como louco, entendeu? Então, as características é perda de contato com a realidade. O fator é genético, ou seja, não se pega essa doença. Um dos estudos mais recentes foi comprovado que isso é genético. Antigamente era considerado como louco. Não tem cura, viu? Você pode anotar aí, essa doença não tem cura, mas ela tem tratamento. Viu? Ela não tem cura, mas tem tratamento. E 1 a cada 100 pessoas nasce com esquizofrenia. Desculpa. Nascem não, desenvolvem a esquizofrenia. É muito comum isso entre jovem e adolescente. Na fase jovem, depois dos 19 até os 25 anos, no homem principalmente, isso é desenvolvido. Na mulher, isso é um pouco mais tarde, depois dos 29 anos. Então, é muito comum
jovem, naquela faixa etária de 19 a 25 anos, começar com eu quero comprar tudo, eu quero tudo, mas não é porque ele tem um sintoma que ele tem esquizofrenia. Tem que ficar atento a isso. Então, agora que vocês já notaram que é uma das doenças mais antigas, que é perda do contato com a realidade, com a ilusão, que o fator é genético, não tem mais tem tratamento, a professora vai falar com vocês o seguinte: a esquizofrenia, então, ela é um transtorno mental, tá? Se você quiser escrever aí, depois nós vamos fazer uma atividade e a professora vai perguntar se você entendeu que a esquizofrenia é um transtorno mental. É crônico, tá? Tem regiões do cérebro que não funcionam de uma maneira adequada. Tem uma substância aqui dentro que ela chama dopamina. Ela está envolvida no humor, nas emoções. Sabe aquelas pessoas muito emotivas? Chora por tudo, ou sorri, de repente está assim, daqui a pouco ela sorri. Isso é a dopamina que faz. É aqui dentro do nosso cérebro. Essa substância é ela que mistura aí. Quando a gente vai aprender, quando a gente está fazendo agora. Aula mesmo, porque nós estamos aprendendo, é liberada a dopamina. E a dopamina está correlacionada com a memória. Não percebe? Assim, a gente não dorme direito. A gente não consegue no outro dia fazer as atividades da mesma forma. Porque a dopamina, quando ela é liberada, ela vai misturar, ela está envolvida na parte da nossa memória. Não está dormindo direito, vai ter problema na liberação da dopamina. E quando a pessoa tem esquizofrenia, ela começa a ter dificuldade com o aprendizado, o humor dela é instável, ela não sabe lidar com as emoções, ela se torna muito explosiva rapidamente. De repente está assim, rindo. Ai, bonita, o que você está me olhando? Você está rindo de mim? Então, a pessoa é muito intempestiva, sabe? Por quê? Por causa da dopamina. A parte cognitiva, a parte da memória. E essa doença, ela pode durar períodos ou crises. Nesse período dessa crise, dura até um mês. A pessoa fica isolada no seu canto. Ela acha que tem bichos, que tem demônios querendo matar ela. Como ela não sabe misturar o que é realidade, o que é ilusão, às vezes você é o cuidador, você vai ter que sempre conversar, ter muita paciência, vai ter que ouvir muito e falar menos. Você vai ter que aprender a ouvir e pedir sabedoria para Deus com as suas palavras. Por quê? Porque se ele estiver em crise, ele pode olhar para você e achar que você quer matar ele. Aí você fala, eu estou querendo o seu bem. Não, você quer me matar. Você está aliado com o demônio. Você está aliado com os ET. Você está aliado com o vizinho que fica me olhando torto. Você se aliou, Maria, com a professora Evelyn. Ela me persegue o tempo inteiro. Ela não gosta de mim. Ela é esquisita. Então, a pessoa que tem esquizofrenia, ela começa a ver coisas onde não tem. Entenderam? Posso passar para o próximo? Até agora, alguma dúvida? Não. Tem alguma dúvida até agora? Zeni, está com dúvida? Posso passar para o próximo? Então, Não, pode passar. Se eu aprendi que esquizofrenia é um transtorno mental, que ele é crônico, é porque tem uma substância dentro do nosso cérebro que está com problema, ou está liberando de mais, ou está liberando de menos, e você sabe que se isso tiver nessa instabilidade, a pessoa pode entrar em crise e durar um mês. Aí vem o abandono. A família não tem paciência. Essa doença afeta cerca de 21 milhões de pessoas ao redor do mundo. Gente, 21 milhões é muita pessoa, é muita gente doente, entendeu? Doente mentalmente. E às vezes nem sabe que está tão doente assim, ela acha que aquilo para ela é normal. E aí vem as dificuldades, que é onde vai entrar o papel de vocês. O papel dos cuidadores, o nosso papel é o quê? Porque vai estar afetada a parte profissional. Ele não vai conseguir desenvolver bem o trabalho dele. A parte social vai estar afetada. Ele não vai conseguir manter um relacionamento. E aí ele vai se isolar. Por quê? Porque a família não tem paciência. Vai falar assim, fica lá com a tua namorada, é ela que tem paciência com você. Chega a namorada fala, você é doente, fica com a tua mãe. A tua mãe que tem que ter paciência com você. E todo mundo acaba abandonando a pessoa. Ou para aqueles que têm condição financeira, não tem paciência, vamos contratar um cuidador para ficar com ele?
Vai que ele tenta se matar. Porque agora eu vou contar para vocês o seguinte. No Brasil, 2 milhões de pessoas. Vocês imaginam isso? Vocês tinham essa informação que 2 milhões de pessoas no Brasil tá com essa doença? Não. Tem muita gente que se afasta do emprego porque ele não consegue manter o emprego, ele entra em surto. O patrão fala não, ele vai lá, voa no patrão e bate no patrão. Já ouviu a expressão que tem pessoas que têm dificuldade com a palavra não? Uma coisa é você ter dificuldade, outra coisa é uma doença. Então, olha só, 2 milhões de pessoas, ou seja, muita gente. Os sintomas, se você estiver anotando aí, qual que é o sintoma, professora, que eu posso observar que essa pessoa pode estar com esquizofrenia? Primeiro, ela perde o contato com a realidade e começa a delirar. Você já esteve andando na rua e percebeu que você viu uma pessoa falando, você fica procurando assim, com quem que ela está falando e você não sabe com quem que é? Ela pode estar em delírio. Alucinação. Essa pessoa tem delírio e alucinação. Ela imagina que alguém está sempre atrás dela para matar ela. Ela imagina que o ET, enquanto ela estava dormindo, foi lá na casa dela e colocou um chip na cabeça dela e ela tem medo de pensar. É algo assim, foge muito ao psique, entendeu? Foge muito à nossa noção. Por quê? A pessoa começa a entrar em delírio, começa a alucinar e começa a controlar o que ela está pensando. Imagina, se eu olhar e ficar assim, eu acho que a Zeni sabe o que eu estou pensando. Eu não posso pensar mal dela porque ela vai ler meu pensamento. Só que ela acredita que aquilo é verdade. Gente, ninguém tem poder de ler o pensamento do outro. Você sabe disso, eu sei disso. Mas a pessoa começa a ficar preocupada. Ela começa a ficar assim, ó, catatônica. Você olha para a pessoa, ela está sempre com o olhinho esbugalhado. Aí você pergunta, o que que foi? Nada. Eu falar para ela que eu odeio ela, ela vai querer me matar. Entendeu? Isso dentro da mente. Então, os primeiros sintomas começam a aparecer entre 15 e 25 anos. Ok? Começou um jovem com muito problema, aí se eu entendi que os sintomas é delírio e alucinação, os principais sintomas da esquizofrenia, eles são divididos em 2 partes, o positivo e o negativo. Olha só, o positivo é o delírio. Quando a pessoa está delirando, os pensamentos dele sofrem alucinação e ele tem, o exemplo de delírio chama paranoide de perseguição. É como se fosse assim, eu começo a achar que a minha tia quer me matar. Quando a tia chega, o jovem vai até pro quarto. A pessoa fala, olha, eu não sei por que eu não gosto daquela pessoa. Eu acho que ela está tentando me matar. Olha aquele vizinho, toda vez que eu olho para ele, ele me olha estranho. Ele começa a achar que alguém quer matar. Entendeu? Ele começa a ter distorções. Ele começa a ouvir o quê? Vozes. Ele começa a ouvir vozes. Ele começa a ter o quê? Visões. Ele começa a sentir gosto de comida estragada. Ele acha que se você está cuidando dele, você está dando comida estragada para matar ele mais rápido. Entendeu? Isso é a parte positiva. Ainda faz parte da parte positiva, os sintomas positivos, é que os 5 sentidos dele ficam aguçados. O cheiro, a voz, o sabor, aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve. Ele ouve a voz dizendo assim, se mata, o que você quer viver? Então, gente, agora, como profissional, eu digo para você que isso é complicado, é muito delicado. Você tem que estar muito atento. Agora, como cristã, sabe o que eu falo? É algo que parece que não é de Deus. Porque a pessoa ouve as vozes dizendo se mata. Em muitos casos, se o familiar ou se o cuidador não estiver atento, ele pode se matar. Entendeu? Então, aí ele começa a falar desorganizadamente, porque ele acha que se ele falar de um jeito esquisito, você não vai entender o que ele quer dizer. Falar, já sei. Eu vou inventar minha própria língua. Eu quero ver se a Varilda vai adivinhar o que eu quero falar. Começa a falar, o preto foi lá com o cachorro, e aí a laranja veio com a pizza, e aí você está entendendo. Ele começa a falar. Coisas desnexas, entendeu? Isso, com tudo isso que eu falei para vocês, é o ponto negativo. Desculpa, é o ponto positivo. E ainda,
Os pensamentos dele vai ficando todo confuso. Todo confuso. Ele vai pensar que você pode querer roubar ele, você pode querer controlar ele. Ele começa a se comunicar fazendo jeitos estranhos, você não sabe por quê. Agora, olha os negativos. Ele começa a ter a parte cognitiva comprometida, ele fica apático. Isso ele começa a ter algo chamado de embotamento afetivo. Esse embotamento afetivo, o que é isso? Esse embotamento afetivo, ele pega e começa a ficar assim, sem interesse. Fala, não, vamos se tratar, é para sua mãe. Ele fala, sua mãe te ama, por isso que nós estamos te cuidando. Ah, você ama? Tá bom. Ele não liga se você falar que ama. Começa a misturar com a parte sentimental. Ele começa a se fechar. Ele fica fechado, ele começa a ficar assim, com o olhar perdido. Parece que perde o sentido da vida, entendeu? Ele fica com esse afeto embotado. Ele começa a fazer elaboração de frases incorretas. Ele não tem organização mental. Se ele conhecer sobre livros, ele começa a falar livros que ele já leu lá na infância. Se alguém abusou dele na infância, ele começa a lembrar daquela pessoa, ele começa a querer, sabe, pensar tudo de coisas ruins. Tudo que for ruim, a parte ruim da mente dele vem aflora. Ele não quer fazer higiene pessoal, é onde entra a função de vocês. Ele não quer se higienizar. E é fogo, né? Você imagina, você vai ter que lutar e conversar com ele muito para poder fazer o quê? Para ele poder tomar banho. Ele não quer se alimentar direito. São poucas as expressões emocionais dele, tanto verbal, ele vai estar sempre no mundo à parte. Ele não vai querer se movimentar. Você vai falar, vamos fazer atividade física, ele vai fazer, não, para quê? Quando chegar esse ponto, desses pontos negativos, então, para resumir, é isso daqui, ó. Esses são os pontos positivos, esses são os pontos negativos, tá? Então, qual que é o papel do cuidador? Lá na atividade, a professora vai perguntar sobre isso. O que você, como cuidadora, pode fazer se uma pessoa contratar você para cuidar de alguém onde já foi diagnosticado que a pessoa tem problema com esquizofrenia? Eu quero depois, com muito carinho, vocês anotem o que a professora vai falar. Olha só. Ouvir o cliente, o quê? Com muita atenção. Por quanto tempo, Maria, tem que ouvir esse cliente? Hein, Maria? Oi, é comigo? Por quanto tempo eu tenho que ouvir esse cliente? Por muitas horas, se for necessário. Deixa ele falar. Porque normalmente a família não tem paciência de ouvir. Algumas vezes ele consegue colocar a linha de raciocínio dele, entendeu? Outras não. Então, o que acaba acontecendo? Você vai pegar e ver o quê? Como que é? O que será que realmente, por que está acontecendo isso? Ele passou por um trauma muito grande? Ele começou a usar drogas de repente? Então agora, aproveitando que vocês estão todas atentas aí, a professora, faz aquela carinha de feliz para a professora. Carinha de feliz? Porque nós estamos aprendendo como é que eu vou cuidar dessa pessoa. E aí a professora daqui a pouquinho vai colocar lá no grupo de vocês podem entrar lá, que já vai estar lá a fotinha no grupo, bem bonitinha, ó, já estão lá todos sorrindo que estão participando da aula. Então, assim, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que os cuidadores não têm muita experiência e não ouvem. Ele só fica lá e não ouve, não entende. O que está escrito em vermelho aqui? Vocês estão conseguindo ler? Falar o quê? Falar apenas o necessário. Isso. Não adianta você falar assim, lá em casa eu tenho uma pessoa que tem um problema assim. Meu filho é igual. Eu já cuidei de outras pessoas como você. Isso não vai trazer conforto para ele. No cérebro dele não tem uma linha de raciocínio assim, não sou só eu. Entendeu? Então, primeira coisa, ouça o seu paciente com muita atenção, se for necessário por horas. Fale o necessário, ouça mais e fale menos. Não tente argumentar.
Ah, isso aí, você é jovem, daqui a pouco você vai envelhecer, passa. Ele não vai entender. Não retrucar. Tipo, ele fala, ah, a senhora fala isso porque a senhora não tem problema. Não retruca. Eu vou depois falar algumas palavras que é importante você dizer, em vez de você tentar argumentar. Entendeu? Não desqualificar as percepções dele. Começar a falar assim, ah, você tá doido. Essa palavra tem que ser abolida com quem tem esse problema. Você tá louco. Por que ele vai dizer isso? Você vai dizer, não, é um momento. Isso vai passar. Eu vou te ajudar. Nós vamos procurar um médico, nós vamos tomar um medicamento correto. Não vamos deixar de tomar esse medicamento. Eu tô aqui para te ajudar. Deixa bem claro. Para te ajudar. Ok? Assim, propor atividades relaxantes. Como assim, professora? Tudo vai depender da vida social dessa pessoa, entendeu? Um exemplo, aula de violão. Aí você fala, professora, mas eu não sei. Mas você pode sugerir para a família, entendeu? Para ele fazer alguma coisa, aula de música. Porque às vezes essa pessoa não vai conseguir trabalhar como se precisa, entendeu? Olha só. Então, o diagnóstico, ele é feito por um psiquiatra, é minucioso, não é porque a pessoa tem esse diagnóstico porque ele tem um sintoma que é porque ele está doente, não. Após diagnosticado pelo médico, aí sim inicia o medicamento. Aí sim começa a parte que eu falei, da psicoterapia, terapia ocupacional, a família tem que estar auxiliando, tem um cuidador atuante ali para estar ajudando essa pessoa. Se falar em tratamento, o medicamento, se quiser anotar aí, o medicamento mais utilizado é o haloperidol. Ele existe em comprimido injetável. Injetável é para aquelas pessoas que têm dificuldade com engolir. Aí tem que tomar injetável, mas aí vocês não fazem. Tem que encaminhar esse cliente para especialista na farmácia, tá? Quanto mais precoce for começar esse tratamento, melhor vai ser. Esse medicamento é um antipsicótico, tá? Então ele tem uso controlado. Alguns cuidados para esse cliente: evitar estresse, auxiliar no cuidado do sono, efeito dos medicamentos, evitar interações medicamentosas, acompanhar ele no psicólogo. Se for necessário, fala com a família para levar ele no psicólogo. Cria uma rotina, ajudar ele a ter hora para acordar, hora para comer, hora para fazer atividade, hora para assistir TV, evitar isolamento social e prática de atividade física, ok? Então, essas são as fases positivas que eu vou deixar para vocês. Depois eu vou colocar lá no grupo essa imagem. Como filme, eu vou deixar como referência Missy, O Coração da Loucura. Esse filme com a Glória Pires, ela fala muito, se você quiser assistir para entender, você anota, eu posso pôr lá no grupo com vocês também. E se vocês tiverem alguma dúvida, põe no grupo. Assim que puder, a professora vai respondendo.